Na aula passada, nós começamos a estudar circuitos elétricos e começamos pelos circuitos elétricos em corrente contínua. Naquele caso, tanto a tensão quanto a corrente são grandezas que não variam no tempo, ficam permanentemente com aquele valor. Como o caso da bateria que você usa aí no celular, tem 15 volts, é 15 volts permanentemente. Mas a corrente elétrica que é fornecida para as instalações industriais, para as residências, não é uma corrente elétrica em corrente contínua. E sim é uma corrente elétrica em corrente alternada. Ou seja, tanto a corrente quanto a tensão variam no tempo. E essa variação no tempo é de uma forma senoidal. Então nós vamos começar estudando o que vem a ser uma função senoidal. E aqui no slide eu estou mostrando uma função senoidal genérica, função do tempo, no qual eu tenho uma função y de t, ym cosseno ômega t mais θ. O t aí é a variável. Então, à medida que vai passando o tempo, né, a minha função y de t vai fazendo isso. Então, máximo, mínimo, máximo, e assim vai. Fazendo essa onda aí eterna, e à medida que o tempo vai variando. Eu fiz o gráfico, então, aqui da função y de t em função de ômega vezes t. Não só o tempo, já multipliquei por ômega, porque assim fica em graus. É mais fácil trabalhar em graus do que com o tempo. Nessa função, grandezas importantes que eu identifico. Primeiro, ym. Ym é o valor máximo dessa função. Né? Ômega, frequência angular da função. Ômega, que também pode ser representado por 2πf. F é a frequência. Quantas vezes, por exemplo, esse ciclo completa por segundo? Na rede, nossa, a frequência é 60 Hz. Então, eu tenho 60 senoides em um segundo. Esse θ é um ângulo importante, chamado ângulo de fase da grandeza. Tá? Define-se também o período, que é o inverso da frequência. Ou seja, o período é quanto tempo demora para ela completar um ciclo. Tá certo? É daqui até aqui. Então, a relação importante é que o ômega t é igual a 2π, como eu coloquei na expressão anterior. Devido a um problema que não é um problema, é uma característica dos instrumentos de medida que só mede uma grandeza chamada valor eficaz, né? É conveniente que a gente trabalhe com essa grandeza, lembrando que o valor eficaz é definido como sendo o valor máximo dividido por raiz de 2. Né? Então, nós podemos escrever a nossa equação como y de t igual a raiz de 2y cosseno ômega t, onde esse y é o valor eficaz e raiz de 2 vem dar o valor máximo. É interessante que essa função senoidal, nós vamos associá-las para fazer operações com elas através de números complexos. Então, vamos fazer uma breve revisão de número complexo aqui, não vou me aprofundar. O número complexo Z é definido como sendo A mais JB. A é conhecido como a parte real do número, B a parte imaginária do número e J é a raiz de menos 1 denominada unidade imaginária. Esse número complexo eu posso representá-lo num diagrama cartesiano, colocando no eixo horizontal a parte real e no eixo vertical a parte imaginária. Então eu tenho aqui A e o B aqui, me dando essa figura, esse retângulo, né? No qual a diagonal é Z e aquele ângulo lá é alfa. Então, uma forma de representar um número complexo é na forma A mais JB, mas também eu posso representá-lo na forma polar, que é Z com um ângulo alfa. Está vendo? Z com fase alfa. Essas formas são equivalentes e eu posso transformar uma em outra sem problemas. No caso em que eu conheço o número na forma cartesiana, eu posso transformar para a forma polar aplicando essas relações. Veja, Z aqui é a hipotenusa, então A cateto, B cateto, Z hipotenusa, triângulo de Pitágoras. E esse ângulo aqui eu obtenho através da tangente desse lado por esse lado. Calculo o arctangente é o alfa. O inverso, se eu conheço Z e alfa, eu posso achar a parte real e a parte imaginária. É só projetar aqui. Projeta esse aqui, A igual a Z cosseno alfa, e projeta aqui B igual a Z seno alfa. Então, tenho essas duas representações de um número complexo, na forma cartesiana
e na forma polar. Esses números, eu posso fazer operações com eles. Por exemplo, uma soma e uma subtração, né? Se eu tenho dois números complexos, Z1 e Z2, um é A mais JB, o outro C mais JD, a soma deles é A mais C mais JB mais D. Somos os reais com os reais, complexo com complexo. Simples. A mesma coisa para a subtração. Então, na soma e na subtração, é conveniente que os números estejam na forma cartesiana. A multiplicação e a divisão é conveniente que o número esteja na forma polar, fica muito mais fácil. O produto, por exemplo, de Z1 por Z2, olha lá, é o módulo do Z1 vezes o módulo do Z2. E as fases eu somo. Simples. A divisão, divido os módulos e faço diferenças da fase. É a fase do de cima menos a fase do de baixo. É muito simples isso. Então, dividir é conveniente que o número esteja representado na forma polar. A multiplicação também, hein? Complexo conjugado de um número complexo. Nós vamos precisar disso mais tarde, por isso que é bom apresentar já. Se eu tenho um número complexo na forma cartesiana A mais JB, o seu complexo conjugado é A menos JB, ou seja, eu só troco o sinal da parte imaginária. O que era mais JB fica menos JB. Se estiver na forma polar, o complexo Z com fase φ, o conjugado dele é Z com fase menos φ. Observe que no conjugado, no complexo conjugado de um número, eu coloco um asterisco em cima para indicar, para mostrar essa notação do complexo conjugado. Muito bem. Fasor. O que é fasor? Então, nós vamos começar agora a misturar aquela função senoidal com o número complexo. Tá? Nós vimos a função senoidal, vimos o número complexo, agora vamos associar os dois. Eu tenho minha função senoidal, y de t, raiz de 2y, cosseno ômega t mais θ. Tá certo? A essa função eu associo um fasor. Como que é esse fasor? É um número complexo, está aqui, que eu chamo de y'. Esse y' tem um módulo, que é exatamente o valor eficaz da função, que é o y que está aqui. E a fase é justamente a fase dessa função. Então, aquele complexo y ponto, que é y com θ, é justamente o fasor associado a essa função y de t. É muito mais simples representar isso do que representar aquilo. E fica mais fácil também fazer operações. Geometricamente, isso aqui é representado como sendo o segmento de comprimento y, formando o ângulo θ com a referência que eu adotei. Como exemplo, suponha que você tivesse que efetuar essa soma de duas funções senoidais. Você não imagina a complexidade que é fazer isso sem utilizar números complexos. Veja como é muito fácil. Nós associamos a essa função y1, que é o 424,377 mais 30, enfim, ao fasor dele, que é o valor eficaz, máximo sobre raiz de 2, e a fase 30, que dá isso, 300 com 30. 300 com 30. A segunda função, que é esta aqui, 565,7 e assim vai. O fasor dessa função é 565 por raiz de 2, que dá 400, e a fase 120. Então, aquelas duas funções y1 e y2 estão representadas aqui por seus fasores. Agora, o que eu faço? Eu tenho que calcular a soma. Então, calculo a soma dos fasores. y1 mais y2 é 300 com 30, 400 com 120. Lembre-se que quando eu tenho que fazer a operação de soma, é conveniente que o número esteja representado na forma cartesiana. Tá? Eu mostrei aqui como são esses fasores. Ó. O y1, esse comprimento aqui é 300 e forma 30 graus. O y2, esse comprimento aqui é 400 e o ângulo é 120. A soma dos dois é que nem somar vetor. Né? Então, transformo o y1 e o y2 para a forma cartesiana, aplico a soma, resulto isso, 59,8 mais J 496, aí faço a transformação para a forma polar novamente. Então, da forma cartesiana que é essa, a forma polar resulta isto, né?
que dá 500 com 83,1. Muito simples. Então, a soma dos dois fasores dá 500 com fase 83,1. Para obter a função procurada, y de t, eu pego, antitransformo. Volto para a função do tempo. Então, dado agora o meu fasor, obtenho minha função y de t. Então, se o valor eficaz é 500, o valor máximo é 500 vezes raiz de 2, como estou indicando lá. 707,1, que é o valor máximo dela. Cosseno de ômega-t, o mesmo ômega-t do anterior, mais a fase. A fase é 83,1. Quer dizer, veja como é simples se fazer operações com funções senoidais utilizando o número complexo. Daí a potencialidade dessa ferramenta. Por favor, percam tempo e estudam um pouquinho mais números complexos, porque vai ajudar muito na solução de problemas em corrente alternada. Como que a gente aplica isso na resolução de um circuito? Então, se eu tenho um circuito aqui em corrente alternada, ou seja, um circuito em que as correntes e as tensões variam senoidalmente no tempo, né, eu represento esse circuito aqui na forma complexa e resolvo ele na forma complexa. Depois eu pego e faço a transformação. Então, por exemplo, a tensão é V com fase alfa, a corrente é I com fase beta, e aí eu trabalho com essas grandezas na solução do problema. Por exemplo, se eu tivesse um circuito que tivesse apenas um resistor, está aqui, um resistor, né? Nós definimos uma grandeza para esse elemento denominada impedância. A impedância é a relação entre o fasor da tensão e o fasor da corrente. Dividindo esses dois fasores, eu vou obter um módulo Z e uma fase φ. O módulo Z é o módulo de V por I e a fase φ é a fase da tensão menos a fase da corrente. Essa impedância pode ser calculada para qualquer elemento de circuito. Para um resistor, se você pegar V ponto, dividir por I ponto, dá a própria resistência. É simples, o resistor não muda nada. A impedância do resistor é a própria resistência. Para o indutor, já tem alguma mudança. Então, se eu tenho um indutor, a impedância do indutor é J ômega L. J é a unidade imaginária, ômega, frequência angular, L é a indutância. Ou ômega L com fase 90 graus, são sinônimos, esses dois números. Né? De modo que eu tenho V igual J ômega Li, lei de Ohm, aplicado à impedância complexa. Para o capacitor, mesma coisa. A impedância nesse caso é menos J 1 sobre ômega C. Nesse caso, a relação entre a tensão e a corrente é V igual menos J 1 sobre ômega C vezes o fasor da corrente. Então, para cada elemento, eu substituo esse elemento pela sua respectiva impedância, utilizando esta orientação. Resistor, indutor, capacitor. Muito bem. Vamos pegar um exemplo simples, em que eu tenho um gerador de tensão alternada, 50 raiz de 2 cosseno de 377t menos 15, um resistor de 10 ohms, um indutor de 106 e um capacitor de 88 microfarads. Substituo esses elementos calculando suas impedâncias. Tá certo? A tensão, que era raiz de 2, 50, vai ficar 50 com menos 15. Eficaz e a fase. O ômega é 377 e a frequência é 60 Hz. Daí determino a impedância do resistor, a impedância do indutor, a impedância do capacitor, seguindo aquele procedimento que eu apresentei. E substituo aqui no meu circuito. Aí fica um circuito mais simples. Né? Essa aqui é uma tensão, uma impedância, outra impedância, outra impedância. Trata-se de impedância como se fosse resistência, só que agora eu tenho um número complexo envolvido. E aplico, por exemplo, a lei das malhas. 50 menos VR, menos VL, menos VC igual a zero. Por exemplo, lei de Kirchhoff aí. Né? Então, nesse caso, olha lá, vou chegar a essa relação. Sendo que o VR é 10 vezes I, 10 é a resistência. VL menos J40I. J40 é a reatância desse indutor. E J30 é a impedância desse capacitor. Resolvo ali, a única variável é I. Tem uma matemática que não é complexa aqui, mas uma matemática envolvendo o número complexo, onde nós chegamos o I
e dá como 50 com fase 15 dividido por 10 mais J10. Como é divisão, é conveniente que esse 10 mais J10 esteja representado na forma polar. Fazendo isso, eu vou obter a corrente 3,53 com 60 graus. Né? E aí faço o inverso. Se a corrente era 3,53 com 60, na fase temporal vai ficar 3,53 raiz de 2 cosseno de 377t menos 60, né? Que dá 5. É simples isso, não tem muita dificuldade. Tem manipulação matemática, caprichar na conta, tal, calcular muitas raízes quadradas e assim por diante. Né? Aqui está representado o fasor de cada um, VR, VL, VC, isso aqui seguindo aquela função. Cada fasor tem uma amplitude e um ângulo com a referência.